Governar é uma questão de tempo para quem aprender a andar aliançado. Aleluia, glória a Deus. Somos sustentados pela voz do Senhor. Quero dar boas-vindas para você que está aí em casa acompanhando esse culto. E quero dizer que esse culto foi gravado algumas horas atrás, porque nós temos prezado pela obediência às normas, às regras, e eu, como estou não parece, mas estou na faixa de risco, pela idade, por umas questões de saúde. Então, só para que a gente fique, porque talvez alguns estejam em casa falando, mas eu tenho a mesma idade que o apóstolo tem, ou eu tenho mesmo as questões de saúde que ele tem, e ele está lá e eu não estou, por que que isso pode? Né? Mas isso na verdade não pode. Então nós decidimos, eu sentindo no meu coração a necessidade de abençoar a vida de vocês, de dar um feliz segundo semestre, um tempo de reação, um tempo de vida, um tempo de vencer, um tempo de conquista, um tempo de voar, e eu não queria me furtar disso. Então, seja bem-vindo e vamos estar desfrutando desta noite aquilo que o Senhor tem reservado para as nossas vidas. E não é hoje, Ele tem reservado para as nossas vidas ao longo da história. Ao longo de toda a humanidade, Deus sempre prezou pelo seu povo, pelos seus filhos. Né? E agora não será diferente. Então, quero convidar você a fechar seus olhos aí na sua casa, juntamente com a sua família. Se você puder, ligue para alguém, ative alguém, para estarmos juntos nessa noite. Embora eu sei se uma pessoa ouvir essa palavra hoje e entender aquilo que o Senhor quer produzir neste tempo, eu já fico satisfeito. Aprendi a fazer festa para um. E eu sei qual é o poder do um. O que um pode transformar. O que um pode virar. Né? Tem uma história de uma moça que ela é distribuidora de chocolate. E ela não tinha dinheiro, não tinha nada. E ela foi numa loja que vendia chocolate. Falou, moço, vende para mim uma caixa de chocolate. E eu dou para o senhor, fica aqui com o meu RG, eu já volto e já pago. Aquela moça saiu, abriu aquela caixa de chocolate, foi vender chocolate no semáforo. Num instante ela voltou com o dinheiro e falou, agora eu quero comprar duas. E hoje, boa parte do chocolate que é vendido em São Paulo nos semáforos, ela é quem comanda. Então, o poder do o poder da iniciativa, né? Quantas riquezas começam a partir de R$1? Né? Quantas coisas começam, um bolinho que você vende, faz 2, faz 3. Então, conglomerados empresariais. Então, é uma das coisas que eu quero abordar nessa noite. Que você está habilitado para alcançar aquilo que Deus tem sonhado. Vamos orar? Pai amado, em nome de Jesus, nós te louvamos, te bendizemos, te rendemos graças, te adoramos, Pai, nesses dias em que estamos separados e que estamos nesse período vencendo essas enfermidades todas, vencendo o medo. E quero confessar, Pai, que tem sido dias inspiradores. Não são dias de descanso, são dias inspiradores, que podemos ouvir a Tua voz, de ajustarmos as coisas internas, de olharmos para o futuro, de transitarmos na eternidade. Pai, me inspira nesta palavra, me inspira neste dia. Pai, que aquilo que eu for ministrar, que cada palavra que eu for liberando nossa noite possa encontrar guarida nos corações. Pai, que possa gerar em nós uma ativação,
que possa produzir em nós um desassossego, não um conformismo. Usa a minha vida, Pai. Eu dependo do Senhor. Até onde eu posso, eu faço pelo meu conhecimento. Mas quando eu quero chegar num lugar mais longe, eu preciso do Senhor. Obrigado, Pai. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Quero agradecer também a equipe que está me apoiando, o Ezequiel, o pastor Hugo, o Rafael, o Neto, a profeta Patrícia, né, que estão sempre servindo, sempre dispostos, não tem dia, não tem hora. Muito obrigado para vocês e que o Senhor possa recompensá-los. Eu quero partilhar um texto, ou colocar para vocês, depois nós falamos mais sobre isso. Digo-vos que mesmo jeito haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Assim vos digo, que a alegria diante dos anjos por um pecador que se arrepende. Esse é o texto, depois nós vamos transitar mais nele. E como eu estava orando, tem sido dias que o Senhor tem inspirado, que o Senhor tem falado, que o Senhor tem ajustado os projetos. Diz que o Senhor tem nos inspirado, né? Mantenha a minha rotina. Acordo todo dia cedo, começo o meu dia 6:20, de outro dia comecei, eram 5 e pouco, cumpro a minha obrigação, vou para o meu computador, trabalho, falo com a Jéssica, falamos sobre as finanças, separamos as pessoas que vão pregar, enfim, graças a Deus até hoje eu não tirei uma tarde para dormir. Estou direto todos os dias. E assim eu quero permanecer. E olha, eu confesso que assim mesmo está faltando hora. Né? Tem participado dos bate-papos pela internet, tem acompanhado algumas coisas. Então tem sido um dia muito especial. E nós estamos vivendo dias de grande poder de decisão. Estamos vivendo dias de resistência, dias de estarmos firmados em Cristo, dias de tomada de posição. Não são dias comuns, não são dias de uma história onde o mar está calmo, não são dias de mar agitado. São dias que nós temos que ter discernimento, observar cada passo, cada movimento, como que o mundo está se comportando, como que as autoridades estão se comportando nesse tempo, aonde estão nos levando, o que eles estão querendo da igreja. Tem sido orquestrado, e durante toda a história, planos e projetos para minimizar a influência e o poder da manifestação da igreja. Querem calar a igreja da sua voz como corpo de Cristo. Parece que a igreja fala a partir de homens. Parece que a igreja fala de projetos humanos. Não, a igreja fala dos projetos do Senhor, aquilo que é o seu plano, aquilo que é o propósito eterno de Deus. E hoje é todo um trabalho, toda uma costura para nos calar. Mas não adianta. Nós somos como fogo. A Bíblia diz que nós somos como fogo, nós somos como água, nós somos como vento, nós somos como águias, nós somos como os leões, nós somos como cordeiros, nós somos corpo, nós somos alma, nós somos espírito. Caminhamos nas mais diversas dimensões,
tanto no natural como no sobrenatural, como no espiritual. Nós caminhamos no visível e no invisível. Nós frequentamos o céu e a terra. Nós transitamos nisso, né? Jacó viu uma escada que subia e descia, os anjos desciam. O reino de Deus está aberto, o reino de Deus não está localizado num lugar do infinito. Não, o reino de Deus está instalado aqui, ele faz parte, nós estamos nele. Eu não estou num outro lugar que não seja no reino de Deus. Nós temos acesso ao coração do Pai, nós temos acesso ao coração de Deus. Então nós podemos receber os projetos que estão lá guardados nele desde antes da fundação do mundo. Nós temos a mente de Cristo. Quando nós não sabemos o que falar, o Espírito Santo vem e fala por nós. Quando nós não temos mais palavras, nós não alcançamos aquilo que nós queremos expressar. Daí nós falamos na linguagem dos anjos e o Senhor nos entende e Ele nos atende a partir daí. Nós somos pai, nós somos filhos e nós somos irmãos. É tremendo como Deus construiu tudo numa única pessoa. Nós temos todas as dimensões da vida em nós. Quando ele fala com Abraão, Abraão era uma nação, um homem de 75 anos, era uma nação. Cada um de nós somos uma nação de Deus diante daquilo que nós portamos, daquilo que o Senhor nos inspira, daquilo que Ele quer trazer à existência. É necessário que nós entendamos isso. E qual é o objetivo? Nós temos um único objetivo: ser a estatura do varão perfeito. Trabalhamos por isso, andamos por isso e vivemos para manifestar o propósito eterno de Deus. Nós transitamos na eternidade, no Cronos e no Kairos. O futuro não é um ambiente estranho para nós, né? Nós conhecemos o futuro, nós sabemos aquilo que o Senhor está programando, aquilo que Ele quer fazer, o que Ele vai fazer da terra, o que Ele vai fazer de nós que somos igreja. Nós somos reis e sacerdotes. Nós somos únicos. Nós somos um. E o mais importante, nós somos filhos de Deus. Somos filhos de Deus. E porque eu quis, ou porque eu fui inspirado a lembrar de todas essas coisas, desses valores e desses atributos que o Senhor colocou em nós. Porque nós precisamos entender quem nós somos, qual é a nossa identidade, o que o Senhor quer produzir. Aqui Ele está falando que alegria no céu por um pecador que se arrepende. Em algumas versões diz que a festa por um pecador que se arrepende, ou por um pecador que se converte, ou melhor, por cada pessoa que nasce de novo, existe uma festa no céu. Ele diz assim: a alegria diante dos anjos por um pecador que se arrepende. Por que essa festa? Por que essa alegria? Porque quando a pessoa se converte, todas essas palavras que eu falei, todos esses valores que eu citei aqui anteriormente, agora acontece na vida da pessoa. Quando você se torna filho de Deus, quando você entende a sua identidade em Cristo, você é capaz de entender todos esses valores. A sua vida, ela é transformada da noite para o dia. A sua condição, você é regenerado, você é salvo, você é redimido. E você começa o processo de santificação, que você vai todos os dias ouvindo a voz, praticando, ouvindo e caminhando rumo ao destino do varão da estatura perfeita. Então, todas essas coisas aconteceu na minha vida.
Você vai num ambiente, numa questão de 1 hora, de 2 horas, tudo isso vem na sua vida e se torna uma realidade. A visitação de Deus, Ele tira você da condição de um homem apenas natural, que vive apenas pelos seus prazeres, que tira você da situação em que você vive somente pelas sensações da carne, da pele. E você se torna uma pessoa comum. Por que comum? Não tem ninguém entre nós que tenha 3 braços. Né? Não tem ninguém entre nós que tenha 4 olhos. Apesar que quem usa óculos, as pessoas chamam a gente de 4 olhos. Né? Sofria muito disso que eu comecei a usar óculos desde pequeno. E ele fala, 4 olhos. Até minha avó xingava eu assim. 4 olhos. Né? Quadrúpede. Me xingava, né? Mas, então nós somos pessoas comuns, como qualquer outra pessoa. Mas carregamos um poder extraordinário. Um poder extraordinário. Nós somos capazes de transformar um ambiente. Nós somos capazes de, inspirado por Deus, mudar uma história, porque nós recebemos os dons do Espírito Santo. Então nós somos pessoas que podemos pôr a mão no enfermo e ministrar a cura divina sobre ele. Nós podemos colocar a mão no morto e falar ressuscita, e ele ressuscita. Nós podemos trazer a vida. O Senhor nos dá palavras proféticas, palavras de conhecimento. O Senhor nos dá discernimento dos espíritos. Nós entramos no ambiente. Nós já observamos o que está acontecendo naquele ambiente, com a movimentação espiritual. Nós conversamos com as pessoas não precisam falar, porque nós já estamos lendo nela, porque o Espírito Santo de Deus já nos traz. E então nós somos revestidos desse poder extraordinário. E que ele dá ordem aos teus anjos a nosso respeito, para nos guardar, para ajustar a nossa vida. Então nós vamos estar atentos àquilo que o Senhor está produzindo nesses dias. E eu preciso posicionar você no dia de hoje. Essa é uma pregação de posicionamento para aquilo que nós vamos estabelecer num futuro bem próximo. Não adianta ouvir a voz do Senhor se você não estiver posicionado. Não adianta você receber as palavras proféticas, as ordens mais tremendas, se você não estiver posicionado em Deus. Não adianta você receber nisso, posicionado onde você está, da onde você não quer sair. É necessário um posicionamento, é necessário uma vida ordenada em Deus, é necessário saber o que agrada ao Senhor. Primeiro, o Senhor nos posiciona. Ele não começa nos entregando. Nós falamos da história do sonho de Deus. Por 7 anos o Senhor nos posicionando. Por 7 anos ninguém prega, ninguém sai, só recebe, ajusta, acerta, ouve a sua voz, pratica. Depois, chegamos agora nos 12 anos, Ele nos tirou de uma posição e nos colocou em outra. Tirou a calça curta e nos deu calça comprida, nos deu maturidade de homens, a nossa conversa é outra, o nosso posicionamento diante de alguns assuntos, o nosso posicionamento diante de desafios já são outros. O Senhor nos chamou nesse ano para estarmos preparados para relacionamentos. O Senhor nos chamou nesse ano para estarmos posicionados em... Como que é a outra palavra? Reconciliação.
Então nós estamos posicionados. Daí o Senhor fala com a gente, reconciliação não é o ofensor procurar o ofendido. A reconciliação da parte de Deus é eu que fui ofendido e ir atrás de quem me ofendeu e posicionar e perdoar e resgatar. Isso é coisa para gente madura. Isso não é coisa para moleque. Isso não é coisa para quem fica de mimimi. Então o Senhor vai mudando, vai trabalhando na nossa vida o tempo todo. O tempo todo Ele vai nos posicionando. E Ele nos posiciona também para uma década de governo. Estamos vivendo dias fundamentais para a história. Nós estamos diante de uma virada da história. Deus quer posicionar a sua vida em família. Se você é casado, como você tem tratado a sua esposa? Como você tem cuidado do ambiente da sua casa? Você é fiel? Você é fiel com a sua esposa? Você é fiel com seus filhos? Você é fiel com a igreja? Você é fiel com Deus? Você é fiel ao seu trabalho? Você é um ativador. Você é um ativador. Que tipos de palavra você tem usado no seu dia a dia? Que tipo de palavra você tem tratado a sua esposa? Que tipo de palavra você tem liberado sobre a vida dos seus filhos? Você tem liberado sobre os seus filhos palavras proféticas, palavras de bênção, palavras de destino? Que tipo de palavras? Você é um respeitador? Ou tudo está sujeito à sua vontade? Seja na sua intimidade, seja nos relacionamentos. Como é isso? Você está posicionado em Deus para aquilo que Ele quer construir na sua vida, olhando para você na sua casa? Você impulsiona os seus filhos ou você deprecia os seus filhos com palavras? Que tipo de palavra tem saído da sua boca? Não se esqueça que nós temos um legado geracional. Aquilo que você está estabelecendo sobre o seu filho é o que vai permanecer na próxima geração. O que nós estamos construindo nos nossos filhos é o que vai reger a próxima geração. Então, se eu como pai não ensinar os meus filhos, não posicionar os meus filhos, se eu não tiver prazer na vida dos meus filhos em ensinar, se eu não tiver paciência com os meus filhos, que legado eu vou estar deixando para eles? Que tipo de sociedade eu vou estar trabalhando? Nos trabalhos, nas finanças. Quantas esposas não sabem quanto o marido ganha, que não sabe que é uma conversa de orçamento conjunto com a sua esposa? Você partilha com a sua esposa o quanto você ganha? Você partilha com ela o seu planejamento financeiro? Vocês constroem sonhos juntos? Vocês constroem planos juntos? Ou a sua esposa ainda está na dependência de pedir para você R$5, R$10 para comer alguma coisa? Ela ainda tem que ouvir: para que você quer esse dinheiro? Parece que ela saiu de uma casa madura e entra numa outra casa no casamento, parecendo que o marido é o seu pai, tratando de uma criança ou de uma escrava. Então Deus que está hoje posicionando, eu quero posicionar a sua vida, homem de Deus, para aquilo que o Senhor quer construir a partir de você. E você, esposa, como tem se
como você tem vivido esses dias, como está a sua vida emocional. Você é uma impulsionadora do seu marido, você acredita nele, você dá crédito a ele, você sonha com ele, você ajusta, você partilha com ele a educação dos filhos. Você tem um papel importante nesse tempo. Você não está fora, você não está alijada. Embora você seja uma pessoa casada, você tem sonhos de Deus. Deus quer te usar. A mulher é cúmplice do marido naquilo que Deus quer construir. Se Sara não fosse cúmplice de Abraão naquilo que Deus havia ordenado a ele, que seria de Abraão? A história de Abraão se completa porque ele tem uma mulher parceira, cúmplice dele, que se submete, que se sujeita a um projeto de Deus na vida do seu marido. E você que é filho, você tem recebido do seu pai, você tem honrado a vida do seu pai, você tem estabelecido um diálogo com o seu pai. Nós estamos trabalhando muito com jovens. Quando eu falo de uma década de governo, uma década de governo é quem tem 18 anos, vai ter 28 anos daqui a 10 anos. Hoje está terminando a faculdade, eu estou entrando na faculdade, em 10 anos está fazendo um concurso para juiz, está sendo um candidato, dirigindo uma empresa, dirigindo uma multinacional. E você, filho, você está construindo isso. Você tem ajustado isso dentro de você, você tem se posicionado em Deus, como é o seu relacionamento, como você tem planejado a sua família. Ou você tem apenas mais um namoro, que você pega a menina, aproveita, e deixa e não conversa. Ou você tem sonhado com uma família, ou você tem olhado para uma menina e falar, eu quero construir um projeto de Deus juntamente com ela. Como foi gostoso o que Deus construiu na minha vida ao longo desse tempo com a minha esposa, embora ainda eu tenha entrado no casamento com uma visão completamente distorcida. Custou caro para minha esposa. Então, filho, como você está se posicionando hoje para aquilo que o Senhor quer construir? A China tentou exterminar a igreja. Tentou acabar com a igreja. Mas a igreja subterrânea, secreta, é enorme hoje. Quantos países Hitler tentou acabar com os judeus? Olha quem são os judeus hoje. Porque Deus não é alguém a ser vencido. Ele é vencedor em todas as situações. E por isso ele fala, não divido a minha glória. Porque é Ele quem estabelece os tempos. Esses dias aí, vem uma onda de pernilongo, de gafanhoto. Os gafanhotos, sinal do fim. Daí, caiu essa tromba da água em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul. Os gafanhotos não vão chegar no Brasil. Então Deus tem o controle de todas as coisas. Ele desvia, Ele muda, Ele controla o vento, Ele controla o mar, Ele controla a natureza. Ele não precisa de conselho, Ele faz o que faz. Então, filhos, se posiciona para você entender aquilo que Deus tem. E se nós observarmos a movimentação da história, Deus sempre precisa de um. Diga comigo, um. Que esteja atento à sua voz. Ele sempre precisa de um que esteja posicionado. Estar posicionado em Deus não é algo fácil. Porque estar posicionado em Deus, muitas vezes nós temos que abrir mão da nossa vontade. Eu era um empresário, tinha agência de propaganda.
Posicionar em Deus foi deixar tudo para fazer isso. E está ouvindo, e não aconteceu no primeiro dia que eu deixei o emprego. Não aconteceu no primeiro ano que eu deixei. Não, isso é ao longo de um tempo, me posicionando ao longo da história. Então, não é fácil, mas Deus precisa de um. Eu quero falar com você que é esse um nessa noite. Você que tem esse chamado da parte do Senhor. Ele começou a humanidade com um. Ele poderia ter já construído uma aldeia, em vez de ele fazer um homem, ele já poderia ter feito 30, 40, 50, 100, poderia ter tudo ali e soprado um por um, que nem Jesus fez, soprou nos 12 apóstolos. Ele poderia ter feito mais de um, mas ele está dizendo, olha, a partir do um eu faço todas as coisas. Eu governo a partir de um. Se eu achar um que esteja atento, se eu achar um que esteja posicionado, eu mudo a história. Então é importante nós entendermos isso nesse tempo. Que nós não seremos derrotados. Se não tivermos televisão, nós temos a voz, se eu não me engano foi na China. E eu não quero falar o nome para não errar. Um cara foi preso. Você vai parar de pregar. Se você não parar, você vai ser preso. Não, eu não paro. Prenderam o cara. O que ele fez? Na cadeia, pregando na cadeia. Você pare de pregar. Se você não parar de pregar, nós vamos cortar a sua língua. Cortaram a língua dele. A pessoa dele pregava. A figura dele pregava. Aquilo que ele portava, pregava. Então não tem como calar essa voz que é invisível. Não tem como calar essa voz que está dentro. Por isso que eu falei, o nosso poder extraordinário não é visível a olhos humanos. Não se vê. Então não tem como você derrotar aquilo que você não vê. Como vai ser derrotado o Espírito Santo que está dentro de você? Não tem. Quantas situações você já passou que seriam situações de derrota? E você está aqui firme hoje com o violão, se preparando para inaugurar domingo uma congregação que você vai estar dirigindo. Então é desse jeito que nós precisamos entender como Deus faz a partir do um. Então ele começa com Adão, um homem, deu origem à humanidade. Um homem, ele quis apenas um. Depois você vê Deus estabelecendo um ato de justiça contra o pecado da humanidade. Deus fala, vou mandar um dilúvio. Vou mandar algo que vai transformar a humanidade. Eu vou fazer um ato de justiça, eu vou acabar com tudo isso agora. E ele deseja gerar uma nova humanidade. Quem ele chama? Ele chama a Noé. E que Noé tinha? Noé não era graduado em engenharia. Não era graduado em engenharia naval. Noé nunca tinha construído um barco. Mas Deus achou uma coisa em Noé: graça. Ele achou Noé posicionado para receber da parte do Senhor um projeto. Noé recebeu de Deus um sonho, recebeu um projeto. Noé, constrói uma arca do tamanho, na altura, na medida, do jeito. E Noé construiu um barco por 120 anos. Noé esteve ali, posicionado. Talvez se não chegasse no primeiro ano, já desistisse. No segundo, no terceiro, com 30 anos, com 40 anos, com 120 anos que Noé concluiu
aquilo que o Senhor havia chamado para ele fazer. E Noé não tinha nada, apenas a graça, apenas o chamado. E ele foi capaz sozinho, um barco que abrigasse uma família, que era a família dele, e que abrigasse as espécies dos animais. Depois a gente pega a história de Abraão. O Senhor quis formar um novo povo. Um novo povo. O povo hebreu. O povo de Israel, que vira o nome depois. Quem ele pega? Um homem de 75 anos. O povo dele começou, na verdade, quando ele tinha 100, porque Isaac nasceu quando ele tinha 100 anos. Um homem, e olha que ele não tinha nada de especial, pelo contrário, estava até faltando. Mas ele estava posicionado em obediência. Deus falou: Abraão, deixa a tua casa, deixa a tua parentela e vai para a terra onde eu vou te mostrar. Deus não olhou para Abraão a sua fragilidade. Deus não olhou para Abraão a sua impotência. Deus não olhou para Abraão nada. O que Deus olhou para Abraão foi o seu posicionamento em obediência. Hoje a gente não consegue obedecer. Tudo que Deus for construir na nossa vida é a partir dessa palavra, obediência. Não é outra palavra, não há outro atributo, não há outra coisa que possa nos posicionar diante de Deus que não seja a obediência. E a partir da nossa obediência, Deus cria uma aliança, cria um legado, cria uma história, e Ele traz à existência o que não existia. O povo hebreu não existia, mas a partir de um homem de 100 anos, obediente, que ouviu a voz do Senhor com a sua esposa, ele começa a construir um povo, começa a construir uma história. Por 25 anos, ele tentou até que a promessa fosse cumprida. Ele foi chamado com 75, o filho nasceu com 100. Quantas vezes nós queremos desistir no começo? Quantas vezes nós queremos desistir na metade? Mas eu aprendi algo com Deus. A vitória não é cruzar a fita, não é cruzar a linha final. A vitória está no processo. O processo é repleto de vitória todos os dias. A cada dia eu me alegro por uma vitória que o Senhor nos dá. E não importa o tamanho dela, mas aquilo que Ele faz, como Ele visita, como Ele inspira e como Ele trabalha a nosso favor. Então nós estamos construindo um processo. Nós estamos falando de uma terra de adoradores. Né? O Senhor falou, Taubaté é terra de adoradores, e comprometido. Nos chamou para ser inspirados por isso. Nós estamos fazendo, já estamos há 12 anos nisso. Quantos creem? Quantos estão desfrutando disso? Poucos. Porque é mais conveniente você desprezar aquilo que Deus dá para outro do que você participar. E a sua esposa, então, Sara, estéril, contribuiu de uma forma decisiva. Sara foi fundamental no processo. Se Abraão fosse sozinho, se Abraão tivesse uma mulher com outro temperamento, se Abraão tivesse uma mulher com outro comportamento, Sara, para ajudar o marido, pega a escrava, a egípcia. Viu que não dá certo, continua. Não deve ser fácil a posição de Sara, de estar se relacionando com um homem que está esperando um filho, e você já não produz mais, e já está tudo amortecido, as regras já haviam cessado.
Mas Sara contribuiu, crendo, todos os dias. Então uma esposa, ela tem esse papel. Ela contribui com aquilo que Deus coloca na vida do seu marido. O seu marido contribui com a vida da sua esposa. Porque Abraão podia ter falado para Deus, Deus, Sara já não faz mais nada, já não tem como produzir. Mas Abraão continuou com ela 25 anos tentando, até que um dia fosse gerado. Então, a partir de 1, diga comigo 1. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala 1. 1 não é a brama, né? Não é o sinal que o Ayrton Senna fazia quando, né? Mas na verdade ele apontava para o Senhor, uma brama quis pagar para tudo aquilo lá. Porque a partir do 1, Deus rege todas as coisas. É a partir do 1. Outro fato. O mundo estava prestes a enfrentar uma grande fome. Uma grande fome. Uma fome histórica lá no Egito. Deus anunciou, olha, 7 anos de vacas gordas. 7 anos de vacas magras. E um jovem, portava um sonho. E ele se posicionou em Deus, diante de todas as adversidades que uma pessoa pode passar. Ele se posicionou em Deus, diante de toda injustiça. Então, quando ele estava sendo injustiçado, ele não murmurou, ele estava posicionado. O que é estar posicionado? Crendo, sendo obediente naquilo que Deus tem. Saia dessa posição, deite com a mulher do Potifar, que você vai poder encurtar o seu caminho. Não deite, eu sou fiel ao meu Senhor. Né? Ele não fez pelo Potifar, ele fazia pelo Deus que ele servia. Por aquele que havia entregue um sonho na vida dele. E assim é com Deus. Ele tinha a resposta de Deus para a fome. Talvez a resposta de Deus para o Covid-19 está dentro de você que está me ouvindo aí. Talvez a solução para o desemprego está dentro de você. Talvez você já tenha sonhado com essa situação. Talvez o Senhor tenha te inspirado para isso. O que tem faltado para você é coragem de pôr em prática isso. O que tem faltado é o posicionamento em Deus para vencer todas essas coisas. Ele tem a resposta para a fome. Ele não matou o faraó para resolver o problema do faraó. Ele não ofendeu ao faraó. Ele não deixou matar os adivinhos. Não, ele sabia que ele tinha solução. José serviu o faraó. Na verdade, ele serviu o povo, na pessoa do faraó. E o faraó transforma ele no segundo homem do Egito. Então, quando você entende isso, né, José não teve medo do sistema. José foi inserido no sistema político. José foi inserido no sistema familiar. José foi inserido no sistema hierárquico. José foi inserido num ambiente adverso a ele, a sua fé. Tudo era adverso a José, tudo. José não teve medo do sistema. Diga para mim isso aí na sua casa. Que você não tem medo desse sistema onde nós estamos mergulhados hoje. O que tem feito com a gente hoje. José não se acovardou diante das situações.
E a igreja não pode se acovardar hoje diante das situações. Eu não estou falando de desobediência, mas eu estou falando de nós mantermos o nosso posicionamento de fé e entendemos o que querem fazer com a gente. O mundo sempre tentou matar os homens de Deus. Sempre. O mundo sempre tentou matar os homens de Deus. O mundo sempre tentou calar a voz de Deus. O mundo sempre tentou calar a voz da igreja. Sempre. Sempre há uma estratégia, um meio, um caminho. Sempre há um tipo de afronta. Sempre. Mas sempre tem uma hora que a resposta está na boca dos homens de Deus. Sempre. Quando a coisa feder, quando a coisa ferver, quando vai surgir um homem de Deus que tem a resposta para isso tudo. Porque sempre foi desse jeito. Sempre foi revertida a história. Sempre esteve perto do caos. Sempre esteve perto de acabar. Sempre esteve perto da destruição. Sempre teve guerra. Sempre teve peste. Sempre. Mas Deus sempre tem uma voz. E eu quero que você seja a voz nesse tempo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Diga comigo, a resposta de Deus para esse tempo está comigo. Diga aí onde você está. Em diversas áreas. Esse mesmo Egito, que foi salvo da fome por um homem de Deus, escraviza por 430 anos esse povo. Aonde foi a bênção deles? Eles de novo se levantam contra e querem calar. Mas aqueles homens de Deus que estavam naquela terra não perceberam, porque os egípcios nunca deram um tiro, nunca mataram, nunca fizeram um decreto de escravidão. Hoje querem nos escravizar. Hoje querem nos calar. Hoje querem, através de leis, através de decretos, através da quantidade que nós somos. Então o que querem? Querem nos calar. O sistema, a forma, a maneira, o poderio econômico. Mas Deus tem a resposta na boca de um homem de Deus para isso tudo. E esse mesmo Egito que escravizou, quem garantia a sua prosperidade, quem garantia a prosperidade dos egípcios, era o povo hebreu que trabalhava, que construía, que plantava e que Deus abençoava. E eles escravizaram, até que o Senhor levanta, diga comigo, um homem, faça assim com a sua mão, um homem, Deus não precisa mais do que um. Leia a Bíblia atentamente e você vai ver que sempre Deus teve um. Deus levanta um homem nascido no Egito, criado no Egito, criado no sistema do Egito, criado pela filha do faraó, de nome Moisés, que resiste. Moisés resistiu ao Senhor. Deus falou com ele e ele resistiu arduamente com todo tipo de desculpa. Moisés lança toda a sua frustração diante do Senhor para falar assim, olha, eu não sirvo para aquilo que o Senhor quer fazer. Talvez você olhe na sua vida hoje e fale, eu não sirvo para ser esse um. Eu quero dizer para você que você está enganado,
Você é esse um que Deus espera hoje. Está em você esse um. É você quem carrega. A única coisa que Moisés fez foi se posicionar. E a partir do momento que ele se posiciona, ele se torna o libertador. Moisés foi um homem que por 40 anos liderou um povo no deserto, rumo a uma terra prometida. E qual é a nossa terra prometida? É o reino de Deus. O reino de Deus é a minha terra prometida. Eu não estou falando depois de morto, eu estou falando hoje. Qual é a minha terra prometida? Quais são os pilares de uma terra prometida? Qual é o reino de Deus que habita em nós? É para nós manifestarmos de que jeito é esse reino? Através de justiça, através de gozo, através de paz. Então, quando nós entendemos isso, que nós carregamos o reino de Deus dentro de nós, e daí eu vou para a política, eu envio alguém para a política, essa pessoa vai para a política, ele vai manifestar justiça, gozo e paz. Eu mando uma pessoa para a ciência, essa pessoa vai e manifesta justiça, gozo e paz. Você envia alguém para a área do direito, essa pessoa vai no direito, vai manifestar justiça, gozo e paz. Você foi chamado para ir para uma fábrica, você vai nessa fábrica e ali você vai manifestar justiça, gozo e paz. O reino de Deus, nós carregamos ele dentro, com as nossas atitudes, com a nossa forma de viver. E interessante, a nação que saiu do Egito chegou na terra prometida como uma única nação. Morreu uma quantidade no meio do caminho, mas eles chegaram naquela travessia sendo uma única nação. Isso é tremendo. Isso quer dizer que nós vamos vencer as lutas. Nós vamos onde Deus vai nos levar e nós seremos sempre igreja. Nós seremos sempre para o povo do Senhor. Nós seremos sempre os filhos. A jornada desses homens, a jornada desse homem, Moisés, começou quando tinha 80 anos. Quando tudo estava encerrado. Quando ninguém dava lá para ele nada. Quando ele já estava cuidando da sua vida, cuidando da sua aposentadoria. Hoje você aposenta uma pessoa, ela vai para sua casa e fica parado. Eu quero nessa casa os que têm mais de 60 anos. Eu quero nessa casa quem tem mais de 50. Eu quero nessa casa quem tem mais de 70. Porque Deus, de uma hora para outra, toma uma pessoa dessa em sabedoria, em instrução, em sonhos. Não é o homem que determina a sua validade. É isso que eu quero que você entenda nesta noite, você que está sentado em casa, me ouvindo. Não é o homem que determina a sua vitalidade, não é o homem que determina a sua validade. A sua validade vai até o dia que você fechar os seus olhos. Então, nós temos que sair disso. É que foi criado um sistema econômico, um sistema financeiro, um sistema produtivo, e que fala, você é útil até aqui, daqui para frente você não é mais útil. Não, para Deus você é útil por todos os dias da sua vida. Você pode aconselhar, você pode servir, você pode pregar, você pode emprestar a sua experiência. Não é só os jovens. Então, nós queremos viver isso. Você pode começar. Eu quero que você comece hoje. Você que está me ouvindo com 2 anos, com 10 anos, com 15 anos, com 20 anos, com 30 anos, com 40, com 50, com 60. Comece hoje uma nova jornada. Eu quero te enviar hoje para esse segundo semestre inspirador e inspirado. Eu não quero apenas que você tenha virado um calendário. Eu não quero que você apenas tenha virado uma folhinha. Não, para nós não é isso. Para nós é o
Kairos de Deus. Para nós cada data é uma revelação, é um entendimento daquilo que Deus está produzindo. Então eu quero que você hoje comece a ver esse segundo semestre. Essa pandemia não vai durar por toda a vida. Se prepare, se organize, ajuste, aproveite, ajuste a sua casa, se posicione em Deus, peça perdão, se acerta, reúna os filhos. Filhos, o que nós vamos fazer? Qual é o nosso destino? Qual é o nosso futuro? O que Deus está falando? O que o papai pode ajudar? O que a mamãe pode ajudar? Papai, do que nós podemos ajudar para que isso se torne uma realidade na nossa vida? Essa pandemia está nos proporcionando isso. Agora você pode ficar dentro de casa chorando todo dia. Você pode ficar falando mal de todas as coisas todos os dias, mas você pode ser produtivo para Deus, para o seu projeto, para o propósito eterno de Deus. E é interessante quando é desafiado. Quando o povo de Deus é desafiado. É interessante quando o povo de Deus é desafiado. Agora já vou falar de outro, vou falar de Davi. O povo de Deus estava sendo desafiado todos os dias, 3 vezes por dia. Tem homem aí? Tem homem aí para enfrentar o gigante? Tem um político aí de Deus para enfrentar tudo isso que está acontecendo? Tem um profissional hoje, aí entre vocês aí, ô crentalhada, que possa mudar essa história? Tem alguém aí? Tem alguém aí bom de economia entre vocês? Tem alguém aí? Veja que o sistema do mundo não muda, sempre nos desafiando. Havia 40 mil judeus do outro lado, sendo desafiado pelo gigante. E o gigante mandando ver 40 dias. O gigante ia dormir todo dia satisfeito. Ninguém ali tem coragem. Não acho no meio daquele povo ninguém. Mas Deus sempre levanta quem? Um. Deus levantou um menino. 16 anos, posicionado em Deus, ungido. Quando Davi foi diante do gigante, ele já tinha sido ungido rei. Isso que eu falo, ele era uma pessoa comum, mas havia dentro dele o que ninguém vê. Havia dentro dele um poder extraordinário que foi manifestado naquele dia, diante daquele gigante. E foi o suficiente para derrubar aquele gigante. Eu quero liberar essa palavra hoje, que o sistema sempre nos provoca. E a gente pode estar calado, mas de repente vai aparecer um. Vai aparecer um político, vai aparecer um economista, vai aparecer um produtor de TV, vai aparecer um cientista, e vai aparecer porque Deus sempre levanta um. Deus sempre levanta um. Ele não se acovardou diante do gigante. Nós estamos vendo hoje o que estão fazendo com o nosso presidente, tentando calar ele de qualquer jeito. Por que estão brigando tanto quanto o presidente? É por causa das suas qualidades, por aquilo que ele porta, por aquilo que ele traz. Ele defende a família, ele é contrário ao aborto, ele é contrário a toda essa imundície que está aí. Todo dia ele é afrontado. Ele interferiu em todo o processo que já estava armado, já estava preparado. Havia uma estrutura, havia um projeto já organizado de tomada do poder, de permanência no poder. Já estava tudo pronto.
Você fica 8 anos, você fica 8, você fica mais 8. Vamos acabar com a economia, vamos colocar um sistema totalitário, vamos colocar o aborto, vamos colocar o incesto, vamos colocar isso, vamos colocar aquilo. Nós estamos vencendo, nós não perdemos a eleição, nós não perdemos nada. Nós temos dinheiro, nós temos poder, nós temos mídia. Daí apareceu um aí para estragar toda a festa. Porque Deus sempre levanta um. Quem poderia imaginar que o Bolsonaro seria presidente da República? Ele estava lá misturado com os outros. Ele estava lá na Câmara dos Deputados. Ele era mais um. Ele não era a voz mais forte na Câmara dos Deputados. Ele não era a maior oposição. Ele não teve os melhores projetos. Mas ele se posicionou. A história do Donald Trump não é diferente disso. Nós não nos juntamos à multidão. Nós temos uma posição firme em Deus. E nesse ambiente, Deus levanta. Posso falar de João Batista. Único profeta do período interbíblico. Estou certo, pastor Hugo? Pastor Hugo fica aqui me ouvindo, só anotando. Não, ele precisa melhorar isso. Isso não está bom. O único profeta do período interbíblico. Pregando aonde? No deserto. Não é interessante? Pregando no deserto. Estou pregando aqui no deserto hoje? Não tem ninguém na igreja. Tem o pastor Hugo, o Ezequiel e o Rafael. Estou no deserto. Né? Mas aquilo que eu estou pregando está chegando em algum lugar. Pregar no deserto não é falar no nada. Pregar no deserto é pregar para pessoas que não querem ouvir. Porque a nossa pregação incomoda. A nossa pregação tira as pessoas do lugar onde elas estão sentadas. A nossa pregação confronta. Assim foi João Batista. João Batista confrontou. Mas eles não percebiam que a pregação de João Batista estava anunciando algo novo. João Batista está sozinho. Quem é o outro profeta contemporâneo de João Batista? Não tem. Sozinho. Um. Deus levantou um. Para no período interbíblico, no final do período interbíblico, começar a chegar, a anunciar a chegada do Messias. Olha, ele está vindo. Aquele que foi esperado. O desejado das nações. O leão da tribo de Judá, ele está chegando. O governo está nas suas mãos. O cetro está nas suas mãos. É ele. Ele traz a coroa. Ele vem enviado do Pai. Ele está chegando. Todo mundo fala, esse profeta está louco. Esse profeta está louco. Nós estamos aqui com a nossa religião judaica muito bem instalada. Nós estamos com as nossas sinagogas. As nossas sinagogas estão cheias de ouro. Nós temos todo o prestígio diante do sistema. A religião tinha o prestígio. A religião se entendia bem com o governo de Roma, se convivia bem com o governador que Roma havia colocado, conversava bem com Pilatos, conversava com as autoridades. Nós estamos tranquilos. Até que aparece um maluco falando e apontando. Então, tem uma coisa interessante. Né? Sempre falo que quem ficou cego não foi Sansão. Quem ficou cego foram os... Qual o povo que pegou ele? Foram os filisteus, né? Quem matou Sansão. Quem ficou cego não foi Sansão. Porque os filisteus sabiam que a força de Sansão estava no cabelo. E eles não viram o cabelo de Sansão crescer. Até que eles vão fazer um espetáculo com Sansão já restaurado da sua força, já ele derruba as colunas e mata e muda a história. Assim é a nossa vida. Ninguém nos vê trabalhando, mas Deus está trabalhando. O nosso cabelo está crescendo. E eu posso até falar isso aqui, também todo mundo fala, mais um louco falando, mais um louco berrando aí. O único profeta.
e ele pregava, né? E o principal do um veio através do Filho unigênito. Devolver os homens a sua natureza de filho de Deus. Toda a restauração, toda a retomada, Deus só precisou do seu Filho. O nosso número 1. Que nos devolve tudo aquilo que eu falei lá atrás. Toda a nossa natureza divina nos é restaurada a partir da nossa filiação, a partir de Jesus. A partir do Cristo ressuscitado. Ele foi o único. Ele venceu os sistemas. Ele não xingou. Ele não falou palavrão. Ele não falou mal. Ele não bateu, não fez nada. Deus não precisa mais do que um. Ele está te chamando hoje para ser este um. Deus precisou de uma jovem que entregou seu corpo para trazer o Salvador à humanidade. Hoje, quem é um hoje? Tem um corpo. Quem é um hoje? A igreja. A igreja é o um. Não existe, preste bem no que eu vou falar, não existe duas igrejas. A igreja que está sobre a face da terra é uma igreja, única igreja do Senhor, que está lá em Efésios. Única. Se alguém falar tem mais uma igreja, não tem, é mentira. Porque a igreja não tem dois cabeças. Não pode ter uma cabeça em dois corpos. Vai ser defeituoso. Existe uma cabeça para um corpo, que é a igreja. A igreja é o um hoje sobre a face da terra. Está sobre a igreja. Porque Cristo é a sua cabeça. Sabe por que Deus faz tudo a partir do um? Porque é mais fácil de ser um, é mais fácil de ser governado. Quando você tem mais de um para governar, já começa o enrosco. Então ele tem uma igreja. Por isso ele nos chamou para ser o sonho de Deus. Nós não fomos chamados para ser os sonhos de Deus. Nós somos chamados para ser o sonho de Deus. Qual é o sonho de Deus? Qual é o nosso chamado? Qual é a nossa missão? Deus tem um sonho, uma igreja que manifesta o Cristo ressuscitado. É uma igreja onde a centralidade está em Cristo. Uma igreja que a única pessoa que seja visto é o Cristo ressuscitado, é o Filho. Por isso é sonho de Deus, não são sonhos de Deus. Deus não nos deu um monte, nós apenas fomos posicionados, entendemos isso e queremos cumprir isso e precisamos que você entenda isso. E por isso não somos uma denominação, e por isso não retemos nada, por isso não somos donos de nada, por isso não somos personalistas, por isso nós dividimos tudo, porque Deus tem um sonho. Aqui, se nós não definimos em conjunto, nós não avançamos. Se o pensamento não se tornar único, nós não avançamos. Somos capazes de esperar até que se forme um. Esse é o chamado, esse é o objetivo. Não são as placas,
Nós vamos todos nós falar a mesma língua. Deus tem um sonho e você faz parte dele. E o sonho dele é a manifestação do Cristo ressuscitado. E o sonho dele é o seu propósito eterno, que seja mastigado, facilitado, entendimento das pessoas. Ele tem um sonho, que é uma igreja santa, sem mácula, sem ruga. Ele tem um sonho, uma geração eleita, uma raça escolhida. Tudo isso está num único livro, tudo isso está num único propósito, tudo isso está numa única história. Então não cabe no nosso meio diversos pensamentos. Nós não temos outros objetivos. Eu não tenho o meu sonho. Eu sempre tenho dito que eu estou naquela palavra, quando Jesus fala com Pedro: Pedro, tu me amas, apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros. A igreja não é minha, eu estou a serviço. O pastor Hugo não tem igreja, ele está a serviço do Cristo ressuscitado. O Neto não tem igreja, ele está a serviço. O Ezequiel não tem igreja, ele vai tocar uma congregação que é do Pai. Está sendo enviado para isso, para manifestar o quê? O Cristo ressuscitado naquele lugar, manifestar o governo de Deus naquele lugar. E assim é no Três Marias, é na Chácara Silvestre. Não tem nada diferente, a centralidade é em Cristo. E eu quero que você se posicione hoje para aquilo que Deus vai te proporcionar nesse segundo semestre. É tempo de se levantar, é tempo de bater a poeira, é tempo de falar: não é comigo esse chamado, eu sou esse um para esse tempo, a minha família é essa uma para esse tempo, a minha empresa é essa uma, isso tudo vai manifestar o Cristo ressuscitado. E olha, você não alcança isso. Hoje eu ainda recebi uma palavra do profeta amado. Nós não precisamos ser maiores em nada. O gigante era maior que Davi. E Davi venceu o gigante. O Egito era muito maior que José. O Egito era muito maior do que Moisés. Então Deus não precisa de grandeza. Deus não precisa de pessoas que estejam preocupadas com o alcance. Deus está preocupado em pessoas que são capazes de ouvir a sua voz e de manifestar aquilo que Ele tem. Então a gente pode ficar sossegado. Se numa igreja senta 20 pessoas, o importante é a relevância que essa igreja tem diante do Senhor. Ela pode ter 500 pessoas, o importante é a relevância. Ela pode ter 10 mil pessoas, o importante é a relevância. Se você olhar, quer na de 20, quer na de 500, quer na de 10 mil, quer na de 100 mil, quem você olha lá? Qual a imagem, qual a figura, qual a pessoa, qual é o centro? Qual é o estilo de vida da pessoa que está à frente? Deus tem te chamado. Deus está te chamando hoje. Hoje é um dia histórico para a sua vida. Esse segundo semestre é um segundo semestre diferente de todos que você já viveu, embora sempre seja diferente. Alguns se parecem com a mesmice. Às vezes a gente está numa neutralidade, numa tranquilidade, no meio dessa toda essa confusão. Estão trabalhando contra a igreja, estão trabalhando contra os homens de Deus, estão trabalhando contra a palavra, estão trabalhando contra a família, estão trabalhando contra os valores, estão trabalhando contra tudo aquilo que é valor. Nesse período. Nesse período em que a gente acha que está todo mundo confinado. Nós estamos confinados, mas as pessoas estão nos seus gabinetes, tramando contra a igreja. Então, vamos levantar. Eu quero, como pai, abençoar você hoje. Eu quero enviar você para esse segundo semestre. Eu quero enviar você para esse entendimento daquilo que Deus tem para a sua vida. Eu quero enviar você para você entender que você é o um de Deus. É você. Se você fizer a sua parte e cumprir aquilo que Deus tem te chamado, nós vamos deixar um legado. Nós vamos deixar uma história diferente do qual nós estamos vivendo hoje.
em nome de Jesus. Vamos orar. Pai amado, em nome de Jesus, Pai, eu quero entregar essa palavra. E quero pedir, Senhor, que possa encontrar os corações. Possa produzir pessoas fiéis, leais. Possa produzir entendimento. Possa produzir uma nova história. Pai, dá ordem aos teus anjos a nosso respeito, nos guardando, nos protegendo, nos auxiliando a cumprir esse chamado. Nós somos dependentes do Senhor. E o Senhor escolheu essa terra para fazer dessa terra um modelo. Um modelo. Assim como o Senhor construiu uma Jerusalém para ser um modelo, o Senhor está construindo uma terra de adoradores para ser um modelo para as nações. Nós te agradecemos, Pai, por fazermos parte disso. Abençoa, Pai. Eu te peço em nome de Jesus. Pai, eu quero enviar também todos os filhos que têm entendido essa palavra. Quero enviá-los para os seus lugares proféticos. Que portas sejam abertas. Que oportunidades surjam. Que seja no nosso meio muitos Josés, muitos Davis, muitos Abraãos. Posso, Pai, nesse tempo, estar surgindo como uma voz viva, que nem sistema, nem governo, nem poder possa calar, porque são sustentados pelas tuas mãos, Pai. Eu te agradeço, Senhor, em nome de Jesus, em poder fazer parte disso tudo. Obrigado, Pai. Obrigado. Em nome de Jesus. Martin Luther King foi capaz de afrontar todo um sistema americano. Pagou com a vida dele. Nelson Mandela ficou 28 anos preso. Não abriu mão do seu sonho. Assim são os homens que fazem a diferença. Pastor Hugo, obrigado. Pode abençoar, enviar todo mundo para um sono tranquilo. Em nome de Jesus, amo cada um de vocês. A minha vida está para servi-los e para avançarmos. Muito obrigado por todo o carinho que tenho recebido, por toda a manifestação de cuidado, por toda a palavra de carinho, e que o Senhor possa abençoá-los e retribuir de forma generosa a cada um de vocês. Muito obrigado. Governar é uma questão de tempo para quem aprender a andar aliançado.